paz do Senhor Jesus, muito obrigado pela tua companhia. Toda semana estamos juntos aqui estudando a Palavra de Deus. Eu sou o seu irmão em Cristo, William Enoch, e é uma alegria estarmos juntos novamente. Somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. A nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira e juntos cumprimentamos você, sua família. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa. Lembrando, gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, divulgue para alguém e assim nós vamos chegando mais longe, anunciando o Evangelho de Cristo. A lição 7, o relacionamento entre nora e sogra. Ruth, capítulo 1, versículo 16 é o texto áureo. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que maravilha, que texto tão motivador para entendermos o quanto Deus é bom para cada um de nós. E a história de Ruth, ela é por demais interessante, porque mostra um exemplo de atitude que agrada a Deus. Um exemplo de alguém que nos ensina lições preciosas no relacionamento com o ser humano, nesse relacionamento interpessoal, nesse caso específico da sua sogra com a nora, a sogra com a sua nora. A verdade prática nos ensina que a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Então a lição trata essa tônica. Toda família é esse espaço de crescimento, é porto seguro, é o ninho, é o lar, é a célula máter da sociedade pela qual estamos estudando esse trimestre. E o mundo, a sociedade aí fora, ensina e prega exatamente o contrário. E é verdade que existem os conflitos, é verdade que existem as discussões, mas elas não podem ser permanentes, porque o salvo em Cristo, ele entende que eu devo lutar para a comunhão, eu devo lutar para o bom relacionamento, eu devo manter uma vida em que eu honro sempre o meu próximo, o meu semelhante, e a minha família eu também devo honrar. Então, aqui nós vamos aprender alguns preceitos fundamentais. O que a Bíblia nos recomenda para que haja sempre essa pureza dentro do ambiente familiar. Então, a despeito de olharmos para o exemplo de nora e sogra, mas entre genro e sogro também. E aí, na leitura diária, o texto de segunda-feira foi a disciplina de Deus para com o seu povo. Então, Deus, você olha para o texto bíblico e vai perceber o quê? Organização, Deus é ordeiro, disciplina, ter ordem em tudo. Os acontecimentos que contribuem para o bem, capítulo 8 de Romanos, Deus sempre está a favor do seu povo, mas é preciso viver pela fé no ambiente familiar. A pobreza nos legou riquezas gloriosas, a leitura de sexta-feira, Paulo, segundo aos Coríntios, no capítulo 8. E Ruth encontra-se na genealogia de Jesus. Por quê, Por que será? Por causa desse caráter conciliador, amoroso. Ruth, capítulo 1, versículo 1 a 5, do 8, depois capítulo 8, versículo 12 ao 14, é a leitura bíblica em classe para esta lição. Então, mesmo diante os paradigmas que a cultura nos remete sobre essa relação entre nora e sogra, a lição de hoje vai nos ensinar uma das mais belas histórias, uma virtude de Ruth em ser companheira, em ser leal, em ser de fato uma orientadora, uma conselheira de suas noras, visto que nós vamos aprender ao longo da aula que
a nora, ela consegue ver essas qualidades na sogra. A nora consegue observar e atribuir respeito, exatamente porque Ruth tem em seu caráter esta capacidade de lidar com habilidade com as coisas mais simples, que muitas vezes julgamos serem desnecessárias. Por exemplo, o cuidado naquilo que fala, o tratamento, a maneira de se portar, as nossas ações, as nossas atitudes. Isso fala muito a respeito do que somos, né? Muito mais daquilo que pretendemos, mas daquilo que somos. Então, é isso que nós vamos acompanhar a partir de agora, entender que houve problema financeiro, crise econômica, dificuldades, problemas, perde o filho, luto na família, mas o que fazer? E ela nos dá lições importantes para que houvesse esse relacionamento saudável entre nora e sogra. E é isso que você acompanha a partir de agora com o nosso irmão, o pastor Diego Fonseca. Olá, queridos, que bênção poder estar com vocês novamente para a construção desse diálogo semanal. Nesta feita, falando sobre família, que é o nicho maior, pastor Elienay Cabral apresenta um diálogo extremamente prático, um relacionamento de nora e sogra. Talvez pudéssemos, melhor dizendo, ter aqui uma destas figuras para fazer a exposição. Talvez teríamos muito mais propriedade nos argumentos. Mas nós, enquanto emissores, guardadas estas proporções, iremos dialogar pelo ângulo bíblico, histórico e apresentar lições que podem ser tecidas a partir da figura de Ruth, da sua sogra Noemi. Pois bem, tendo em vista que nós temos um argumento introdutório, pode parecer redundante ou repetitivo, mas o texto, ou por que não dizer o livro que leva o nome de Ruth, exalta exatamente o seu amor e virtude. A despeito de crises, né, de pobreza, de doenças, de viuvez e morte, o livro como um todo preocupa-se em destacar o amor e a virtude da senhora Ruth. Pois bem, o tópico inicial pretende dialogar conosco a respeito da crise econômica que houvera na terra da Judéia. A priori, pastor Cabral fala sobre a escassez que provocou fome onde não deveria haver fome. Você entenderá por qual razão. O alimento básico estava escasso por causa dos maus governos dos últimos juízes de Israel. Vamos entender o cenário geopolítico. Notem, conforme registra a leitura bíblica em classe do capítulo 1 do livro de Ruth, que este cenário, este enredo, é construído contextualmente na liderança dos juízes, que, depois de Moisés e Josué, dirigiram a nação de Israel por aproximadamente 450 anos. É notório, sabido de todos, que houveram posicionamentos maestrais, figuras emblemáticas enquanto juiz de Israel. Isso é um fato sabido por todos. Contudo, a própria literatura de Juízes comprova uma oscilação israelita absurda, tanto no critério emocional quanto principalmente espiritual. Sempre que um juiz morria, as pessoas voltavam para atitudes politeístas, idólatras e promíscuas, o que desagradava os olhos e o coração de Deus. É nesse cenário caótico que nós temos a história de Ruth. Notem, histórica e tecnicamente, que Noemi, seu esposo Elimeleque, Malom e Quilion, seus filhos, residiam em Belém, cuja tradução é casa de pão. Por quê? Porque ali havia excesso de trigo, excesso de alimentos, né? Fartura. E essa casa de pão, a saber, Belém, está enfrentando o processo da fome, da escassez, da sequidão.
Por vezes, se lermos Levítico capítulo 26, versos 18 a 20, entenderemos que a fome era um método, um modo que Deus usava para disciplinar o povo que pecara contra ele. Por vezes, isso pode ser percebido na narrativa bíblica. Mas Israel, em vias de fato, havia se afastado da comunhão com Deus. E o livro de Juízes relata esse depoimento. O povo sempre, após a morte de um juiz, perdia-se, né? Estavam agora sendo dirigidos a seu bel prazer, conforme a sua própria mente e conforme os seus próprios interesses. Cada um, diz os registros da literatura que me referi, fazia o que bem parecia aos seus olhos fazer. Agora, isto posto, no item 2, nós temos uma crise que se instalara em uma família. De que maneira? Uma vez que se instalou esse problema econômico, Elimeleque, razoavelmente como qualquer outro pai de família, irá imigrar para uma outra terra no intuito de conseguir subsistir-se, não só ele, mas toda a sua casa. Ele tinha uma mulher, ele tinha 2 filhos, ele percebe que o seu território está seco, nem chuva nem orvalho parece cair sobre a terra, não floresce, não cresce, não desenvolve, os celeiros estão vazios e defasados. Ele então opta por imigrar para as planícies de Moabe. Esse processo imigratório, quando visto por um ângulo, ele pode nos dar, de uma maneira sensata, a compreensão das ações de Elimeleque. Imagine o senhor pai, eu enquanto pai, nós enquanto pais, numa situação como essa. É natural que as atitudes por ora sejam atitudes um tanto precipitadas, porque a razão por elas é justamente a subsistência da nossa própria família. Mas, por outro lado, por um outro ângulo, por uma outra dimensão, convenhamos que é necessário, diante de qualquer atitude que precisará ser tomada, antes de qualquer ação por nós agora tomada, que peçamos a Deus a direção para que estas ações não decorram em resultados funestos. A atitude de Elimeleque, conforme a Bíblia registra, não buscar uma orientação do Senhor, muito provavelmente resulta nisso, porque enquanto estão nas planícies de Moabe, Elimeleque falece e deixa a sua mulher viúva e os seus 2 filhos órfãos. Seus filhos, Malom e Quilion, tomam mulheres moabitas como esposas. Mas ao longo de 10 anos, ou entre esse espaço de anos, os seus 2 filhos, os filhos de Noemi, Malom e Quilion, também falecem. Então agora nós temos um cenário mais crítico ainda. Por quê? Porque a despeito de termos 3 mulheres, nós temos 3 mulheres viúvas, que era agora marginalizada socialmente. A mulher já era depreciada por si só. Isso por um contexto cultural da época e muito mais ainda quando viúva. Nós temos 3 viúvas. A senhora Noemi, que perdera o esposo, além dos filhos, a senhora Orfa e Ruth, que também perderam seus maridos. Com isso, nós temos uma crise instalada naquela família, de modo que o pastor Elienay declara: essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar diretamente o relacionamento muito próximo, como nora e sogra, genro e sogro, como afetara. Aliás, Noemi está tão abalada, tão angustiada, que quando ela retorna em textos posteriores para o seu território, para a Judéia, ela prefere ser chamada de Mara e não mais de Noemi, porque ela estava amarga, ela estava amargurada. Mas as suas noras, tanto a Orfa quanto a Ruth, ela pede que elas voltem para os seus territórios, para a casa de seus pais e reconstruam suas vidas por serem novas. Elas não precisavam ficar presas a Noemi. Mas isso são assuntos que serão melhores apresentados
nos tópicos 2, 3 e 4. É só um spoiler muito curto do que vem a seguir. Muito bem, querido irmão, chegamos ao segundo tópico, superando as crises existenciais. Bom, não obstante a situação em que o mundo atravessa, né, é natural, sempre temos contato com uma ou outra pessoa que enfrenta diversos ou diferentes problemas familiares. Nessa lição, Noemi decide voltar à sua terra e agora, viúva com suas duas noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia depois de 10 anos. Ela era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar suas noras, Orfa e Ruth, para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação da sogra, voltou para a família, mas Ruth tomou uma decisão de ficar e fazer companhia a Noemi. E provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos, porque não imaginava o plano divino diante de todas aquelas circunstâncias. Na decisão de Ruth nasceu uma amizade profunda entre nora e sogra, entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. E aqui aprendemos com o apóstolo Paulo que exatamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ocorre que Ruth conhece o Deus da sua sogra e ela declarou de coração sincero, com muita verdade, dizendo a Noemi: o teu povo, sogra, é agora o meu povo. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ela, então, teve um gesto de amor exemplar com Noemi. E a convivência com a sogra levou Ruth a conhecer, a experienciar o Deus de Noemi. A despeito das lutas, das dificuldades, do luto, do sofrimento, das necessidades que enfrentavam dentro daquela família. A Bíblia mostra então que a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro, o que supre, o que abre as portas, o que atende às necessidades. Ruth olha para esse exemplo, se apega a Noemi, não somente pelos laços familiares, mas principalmente pela fé no Deus de Israel, pelo fato de observar que a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus, de uma mulher comprometida com a causa do Mestre. E então, quando a sogra e nora estão unidas na presença de Deus, isso é uma bênção para a família inteira. E por intermédio dessa união, Deus trouxe provisão extraordinária para elas e para todos nós que entendemos esse princípio. Porque a bênção ela é extensiva, ela atende, ela alcança toda a família. E aí, elas enfrentavam dificuldades, crise, problemas. Toda a família pode passar um período em que parece não haver perspectiva de mudança. Diante de situações difíceis, problemáticas, né? Becos sem saída, situação complexa na vida material, na vida emocional, até mesmo em situações onde a aparência de que tudo foi por água abaixo. Isso acontece. No entanto, até certo ponto, mesmo que isso pareça natural, quando nos deparamos com determinadas crises, a nossa visão tende a ficar embaçada, limitada, mas a palavra de Deus diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é pelo povo, Deus é por nós. Isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus ela pode começar no relacionamento entre os membros da família. Um ajudando o outro, um se esforçando para melhorar o outro. E não é aqui ser um fiscal do meu próximo, do meu familiar, do meu ente. Não, é interceder, é ajudar, é colaborar. Então veja, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros. Porque se houver uma dissensão dentro da família e
quem gosta muito disso é o adversário, porque ele acaba minando as forças, ele acaba corroendo toda essa energia. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises de sua casa, da sua sogra, com uma visão de esperança, de paciência, de tenacidade, de resiliência, de honra para superar as dificuldades da família. A perspectiva de fé animou a sua sogra e ambas, juntas, contemplaram o agir de Deus em favor da família. Olha, essa lealdade, esse comprometimento, essa cumplicidade, não havia nada a esconder, não havia interesses escusos, né? Houve o domínio ali, né, dessa capacidade da velha natureza, sabe, de querer exigir alguma coisa, de querer culpar. Não, elas lutaram juntas por um mesmo ideal. Elas lutaram juntas na expectativa de uma esperança que não falha. Então, façamos isso. Zele, honre, ame, respeite, pondere. Vamos ter cuidado entre genro e sogro, entre nora e sogra, ter cuidado, ter prudência, né? Pensar antes de falar, agir com cautela e, acima de tudo, é o amor na família. Eu ouço sempre, mas a sogra é isso, é aquilo. Na verdade, a sogra é a mãe da pessoa que você mais ama. Então, quando não há essa perspectiva, então às vezes a mulher pode dizer, eu tenho um devido problema, né? A sogra é isso, é aquilo, mas ela é a mãe do seu cônjuge. Então, ame, honre, respeite e Deus continuará abençoando a nossa família se zelarmos por esse compromisso e entendimento da sua santa e gloriosa palavra. Isso é fato, mas o dever, o exercício é individual. Eu preciso me policiar, eu preciso respeitar, eu preciso fazer por onde o respeito prevaleça e isso Deus se agrada e é assim que conquistamos as bênçãos dele para a nossa família. Irmãos queridos, estamos de volta para apresentar um diálogo a partir do tópico de número 3, que fala sobre fé e trabalho numa nova perspectiva. Pois bem, a chegada à terra do pão, depois de 10 anos aproximadamente, não dá para cravar que seja exatamente depois desse período, mas supor, a partir do que se tem na Bíblia Sagrada, a Orfa, uma outra nora de Noemi, voltara para a sua terra, para a casa de seus pais. Mas Ruth optou por seguir a sua sogra. O seu povo será o meu povo, disse ela, e o seu Deus será o meu Deus. A partir disso, ambas causam um alvoroço na cidade de Belém, e isso pode ser visto no verso 19 do capítulo 1, por razões muito significativas. É sabido, mas necessário dizer, que não se havia àquela altura redes sociais para saber como o fulano, o beltrano, o ciclano que foi embora está. Hoje, o sujeito pode migrar para a Oceania, para a Antártida, que se houver um sinal e ele conseguir fazer uma postagem, é muito provável que você consiga ter um acompanhamento da sua rotina, coisa que não havia àquela altura. Portanto, os moradores de Belém, da Judéia e os moradores de Moabe, muito embora a distância não seja tão discrepante, né? A Moabe está para além do Mar Morto, mas nós não tínhamos notícias uns dos outros, a não ser no tete a tete, no boca a boca, coisa parecida. Para além disso, nada mais. Quando Noemi retorna, acompanhada de Ruth, há um alvoroço na cidade. As pessoas querem saber como elas estão, com especificidade Noemi, porque Ruth é uma nova personagem na história. Bem, nesse quesito, nessa altura, que ela solicita ser chamada de Mara, porque ela vê que está num estado de extrema amargura. Aliás, Mara significa amarga, em referência a Êxodo capítulo 15, verso
23. A sua queixa, ela se resume no fato de declarar que Deus parece tê-la abandonado. Agora, nós temos sogra e nora juntas, viúvas, mulheres, portanto, técnica e historicamente, num cenário extremamente desprestigiado por conta destas características, o fato de serem mulheres e viúvas, mas que vão fazer jus ao que diz Romanos 1,17, replicado de Abacuque, capítulo 2, verso 4. O justo viverá da sua fé. Noemi e Ruth são exemplos claros dessa fala, porque foram isto que elas viveram nesse processo migratório de Moabe para a terra da Judéia. O item 2, na sequência da proposta, agora com especificidade entre os versos 15 a 18 do capítulo 1 de Ruth, nós temos uma recuperação da autoestima. De quem especificamente? Da senhora Noemi. Noemi está com a autoestima baixa, comprometida e também pudera, sem querer causar comoção ou sensacionalismo, mas há histórias na Bíblia que nos comovem de fato, né? Esta é uma delas. Nós estamos diante de uma senhora que perde o marido e que, em sequência, anos depois, os seus 2 filhos. É um cenário extremamente crítico. Aliás, os seus filhos não deixam-lhe nenhum descendente, não havia netos na história. Então, é um cenário devastador. É natural que a sua autoestima esteja comprometida, ela esteja num estado de depressão, embora essa nomenclatura não esteja inserida ali, mas hoje, dadas as ciências descobertas, psicologicamente ou por meio da psicanálise, é muito provável que Noemi estivesse no estado depressivo. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas, diz o verso 22. Agora, se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas, dada essa circunstância natural. E a atitude de Ruth chama a atenção para a cura ou para a restauração da autoestima de Noemi, porque Ruth utiliza-se de uma perspicácia para suprir a necessidade da casa. E essa atitude levanta Noemi. É muito importante, vai dizer o pastor Elienay, que na família existam pessoas dispostas a animar as outras. Minha gente, nós precisamos ter nos nossos lábios palavras que edificam. Eu não posso ser uma pessoa amargurada, amarga, tóxica, cujas palavras ofendem, denigrem, rebaixam. Eu não posso ter essa postura, mas eu preciso fazer o que Paulo orientou. Não saia da minha boca palavra torpe, né? Palavra baixa, palavra que ofende, mas aquilo que edifica, aquilo que constrói, aquilo que anima. Né? É óbvio que ninguém aqui está defendendo a ideia de ser um animador de plateia. Ninguém está sendo inconsequente ao ponto de supor que todos os dias você está com a corda toda. Permita-me utilizar esse jargão. É óbvio que não, mas ainda assim nós precisamos ser sábios nas nossas palavras. Uma palavra tem o poder de construir ou, respectivamente, destruir a vida de uma pessoa. Sejamos sábios nesse sentido como Ruth fizera. A sua ação, a sua atitude, a sua perspicácia foi capaz de resolver um problema emocional de sua sogra. A honra do trabalho no campo de Boaz, assunto do capítulo 2, na altura dos versos 8 a 17, é um assunto que finaliza o tópico 3. Ruth foi para o campo a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam. Isto era uma prática conhecida e permitida pela lei mosaica, conforme registra Deuteronômio capítulo 24. Ruth se dispôs a trabalhar pelo sustento próprio e de sua sogra Noemi. Mais adiante, ao descobrir a generosidade, Boaz oferece o seu campo, sua proteção e se torna o provedor de Noemi e Ruth, algo que também era estabelecido na lei quando então uma senhora ficasse
viúva do seu marido e houvesse um parente rico para conseguir dar todos os subsídios necessários para a subsistência dela. Adentrando a proposta do tópico 4, que fala sobre o remidor da família, Ruth descobre o remidor de Noemi, que será exatamente o parente de Elimeleque, a saber, Boaz. Boaz, aliás, é um tipo de Cristo, porque por vezes, teológica e historicamente, no Antigo Testamento nós nos deparamos com antítipos, figuras, tipologias do próprio Cristo. Aqui está uma delas. Boaz é um tipo de Cristo, porque o nosso Redentor, que sendo rico, assim como ele, uma vez se fez pobre para nos fazer herdeiros das suas riquezas espirituais. Boaz agira de uma maneira extremamente semelhante tempos antes da manifestação corpórea humana do próprio Cristo. Ele se portara, embora fosse rico, na empatia, se colocara no lugar de Ruth e Noemi e construíra aqui o elo de remissão, algo estabelecido na lei mosaica. No item de número 2, onde nós temos a remissão da própria Ruth por parte de Boaz, nós vemos outro momento em que ambos irão se encontrar, ela dará à luz a um filho, o nome será Obed, e Obed será o pai de Jessé, e Jessé será o pai de Davi. Consequentemente, as ações da senhora Ruth, ao ponto de deixar a sua terra, saber Moabe, se juntar à sua sogra Noemi, imigrar para o seu território, declarar que o seu povo é povo dela, que o seu Deus é Deus dela, trazer esse resultado. Insere Ruth na genealogia histórica como bisavó de Davi e dentro da genealogia histórica do próprio nascimento de Cristo Jesus. A linhagem do Messias contempla e passa ou perpassa pela história de Ruth. Eu finalizo lembrando o relacionamento de noras e sogras. Existe um apontamento feito pelo pastor Elienay, onde ele diz que é possível aprender com a história desse relacionamento. Por quê? Porque elas mostram qual é a vontade de Deus e que esse relacionamento, quando sadio, podem resultar em outros relacionamentos sadios dentro da própria família. Ou seja, como fruto de um bom relacionamento entre nora e sogra, haverá, muito possivelmente, um relacionamento entre o filho e a mãe, o filho e o pai, o sogro com a nora e, respectivamente, entre os netos, entre toda a família. Haverá uma harmonia muito especialmente decorrente da relação das noras e sogras, respectivamente, dos genros e sogros. Por vezes, com essa história, nós podemos entender que em dados momentos é preciso superar, é preciso relevar, é preciso perdoar. Fica essa expressão para a senhora que é nora, para a senhora que é sogra, no seu relacionamento familiar. Releve, supere, perdoe, para que exista harmonia na família. Às vezes, uma picuinha, uma expressão mal colocada, um dia mal desta ou daquela, ocasiona um problema gigantesco que poderia ser resolvido num abraço, num diálogo ou em coisa parecida. A palavra de Deus, afirma o pastor Elienay, diz que em tudo devemos glorificar ao Senhor, e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. Que nós possamos guardar essa vivência ocorrida na história de Ruth, desde a sua vivência com a sua sogra Noemi, desde as suas ações de imigração, desde a remissão por parte de Boaz e desde a relação que é deflagrada na história bíblica e histórica por parte desta revista entre noras e sogras. Que Deus nos guarde, seja qual for o seu papel na família, se hoje você é uma nora, se hoje a senhora é uma sogra, se hoje você é um genro, se hoje você é um sogro, sejamos comedidos, permitamos que o fruto do Espírito habite nas nossas relações, que tenhamos amor, que tenhamos paz, que
que sejamos longânimos, benignos, mansos e que tenhamos domínio para que estas relações sejam relações frutíferas, pacíficas e que glorifiquem o nome do Senhor. Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus. Muito bem, concluímos a lição de hoje com a história que Ruth é de fato esse grande exemplo de fé. É fato que percebemos que não foi uma tarefa simples, não foi fácil. Houve a necessidade de Ruth, então, ter essa clareza. Eu vou semear com qualidade, com amor, para que eu tenha, né, bons frutos lá na frente. Ela teve, então, um ótimo relacionamento com a sua sogra. Mesmo sendo estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sogra, demonstrou carinho, demonstrou respeito, administrou dentro de si perdas enormes, irreparáveis, né, do cunhado, marido. Mas diante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho. E Deus sustentou tanto Ruth como a casa de Noemi. Então encerramos a lição de hoje dizendo que a vontade de Deus é que sogras, noras, genros, os sogros vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Olha, não há nada melhor do que estar em família, do que estarmos unidos. Eu conheço muitas pessoas que compartilham dizendo: que saudade dos tempos em família, que saudade dos momentos em família, não só em datas comemorativas, mas nos momentos mais triviais possíveis, de se encontrarem, né, de compartilharem os sonhos. Eu também sei que existem os momentos de dissabores, de dificuldades, mas eles, se alimentarmos essa ideia da dissensão, da irritação, da perda de admiração, no fundo é uma dor muito grande, é uma perda. No fundo vem aquela saudade, sabe, dos nossos tempos de infância, né? Dos ajuntamentos, da pureza. Então eu entendo as interferências, eu entendo os problemas, eu entendo tudo isso. Mas o Evangelho nos ensina a perdoar, a liberar perdão. E eu digo isso a você, mas acima de tudo, inicialmente a mim. Essa palavra está falando comigo hoje. A liberar perdão, a esclarecer aquilo que de repente eu tive uma interpretação e de repente nem foi aquilo. E aí a gente cria distanciamentos, a gente reduz a admiração. Eu também aqui não estou inocentando ninguém, não estou julgando ninguém, mas estou dizendo: William, zele pela comunhão, zele pela família. Eu estou dizendo, vale a pena o bom relacionamento. Né? A sogra, quando casa, né? O filho casa, a sogra ganha uma filha. Né? Casa a filha, essa sogra ganha mais um filho. O sogro ganha um genro, é um filho. Ganha uma nora, é uma filha. E é isso que Deus quer para nós. Unidade, comunhão, alegria, vida próspera e abençoada. E é tudo isso que nós desejamos a você e a sua família. Oremos. Querido e bom Deus, nós te agradecemos pela família que o Senhor tem nos dado. Mesmo com as dificuldades que enfrentamos no dia a dia, temos percebido a tua força, a tua graça nos orientando. Eu te louvo pela família deste irmão, desta irmã que esteve conosco até este momento e que possamos, Senhor, prezar, zelar, cuidar, para que a nossa família seja edificada na tua palavra, mas que haja em nós o compromisso do respeito, da honra, da fidelidade, da verdade, da cumplicidade, de honrarmos os nossos familiares, para que assim a tua presença seja notória, seja real, e que o Senhor possa nos ajudar a sermos prudentes, a sermos atenciosos, a, Senhor, de maneira nenhuma compactuar com qualquer oferta do adversário para inserir modismos, inovações que desagradam a Ti e que podem trazer riscos irreparáveis, problemas e traumas à nossa família. Mas sendo orientado por Ti, observar o Teu estatuto sagrado, a Tua palavra, que vamos conseguir
educar os nossos filhos, amar o nosso cônjuge, zelar pela nossa família e desfrutar da tua bênção que enriquece e não acrescenta dores, como descreve o sábio. E nós agradecemos a ti por essa oportunidade, pela vida deste irmão, desta irmã, Deus que não desampara nunca os seus. É a ti que clamamos, que suplicamos e pedimos: tenha misericórdia da nossa família, guarde-nos, proteja-nos e assim continuaremos servindo a ti em espírito e em verdade. Nós te louvamos por este espaço e assim agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Deus te abençoe. Um grande abraço na paz do Senhor Jesus.